Bem-vindos a mais um dia do nosso encontro. E hoje nós vamos falar sobre um tema bastante interessante que é a educação dos filhos. Então, se você é mãe, se você é vó, se você é tia e gosta desse tema, se preocupa com as crianças aí que estão ao seu redor, fica aqui com a gente que hoje nós vamos falar sobre isso, né? Como criar, como educar essas crianças, guiando no caminho certo e cultivando uma relação saudável com eles, tá? Então, para dar início ao nosso tema de hoje, nós vamos fazer a nossa oração. Então, onde você estiver, se for possível, feche os olhos. Se não for possível, apenas acompanhe aí com seu pensamento direcionado para Deus, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, obrigada, Pai, pela graça e o privilégio porque estamos aqui hoje reunidas, reunidos, te buscando sabedoria em ti. E hoje nós estamos buscando sabedoria para aprender a educar e guiar as crianças que estão ao nosso redor, sejamos pais, mães, tias, tios, seja lá quem somos na vida dessas crianças, mas nós sabemos que nós temos uma responsabilidade com cada uma delas, que foi o Senhor que os colocou em nossos caminhos. Então, por favor, Espírito Santo, nos guie neste dia, em nome de Jesus. Amém. E vamos então abrir a nossa Bíblia em Provérbios, capítulo 22, verso 6. Provérbios, 22, verso 6, diz assim: Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então nós, enquanto pais, enquanto mães, enquanto avós, enquanto pessoa presente na vida de uma criança, qual é o nosso papel? Qual é o nosso papel na vida dessa criança? Ensiná-la o caminho em que deve andar. Você já foi criança, certo? E eu tenho certeza que você tem lembranças da sua época de criança, de brincadeiras, de momentos que você passou com algumas pessoas, seja com primos, com irmãos, com mãe, com pai, um passeio diferente, algo que impactou a sua vida e que você ainda guarda na sua memória. E por que isso impactou na sua vida e por que você ainda lembra, sabe? Porque aquilo ali fez sentido para você naquele momento e ela te impactou a sua emoção, impactou os seus pensamentos, o seu intelecto, quando ainda criança. Então isso ainda faz parte da sua memória. Então, quando a Bíblia ela nos ensina aqui que nós devemos ensinar a criança o caminho em que ela deve andar, para que quando ela for velho, ela não se desvie, né, deste caminho, é justamente por isso, porque quando a criança ela está ali no seu momento, naquela fase de aprendizado, é muito melhor, né, que ela tenha esse contato com o mundo espiritual, né, que é com a palavra de Deus, ter momentos que edificam a sua vida, seja em família, seja num culto religioso, seja assim, fazer com que haja momentos significativos espirituais na vida dessa criança, vai fazer com que quando ela for velha, quando ela estiver lá na sua vida adulta, ela guarde na lembrança as coisas que ela aprendeu ali, né, enquanto criança, e aí ela vai buscar ali na sua memória, nos momentos difíceis, de dificuldade, ou em qualquer momento da sua vida, ou seja, também educando uma nova criança ali, que agora ela já é responsável, ela vai lembrar daqueles momentos que ela teve e aquilo ali vai fazer parte da vida dela. Então, não se engane, tá? Todo o passo, todo o processo, tudo que você faz na vida de uma criança seja intencional, principalmente em relação à vida espiritual dessa criança, porque isso vai fazer parte da vida dela para sempre. Então, gente, os filhos eles são herança do Senhor. Então, se nós criarmos, né, segundo os princípios dele, nós teremos recompensas lá na frente, tá? Então, por mais que você acredite que quem tem filhos aí já maiores, que fala assim, olha, eu criei o meu filho dando uma educação cristã, eu criei o meu filho apresentando ele para Deus e tudo, e hoje ele já não está mais nesse caminho, hoje ele já não quer mais esse caminho, mas o amanhã só pertence a Deus. E acredite, você plantou a semente e a sementinha está lá dentro. E toda semente, ela tem um tempo certo de germinar, sabe? Tem sementes que elas germinam em poucos dias,
tem sementes que elas levam muito mais tempo para germinar. E é assim, né? Depende muito também do solo, que é, no caso, o solo significa ali o coração, né? O pensamento da pessoa, da criança, do adulto, do jovem, dessa pessoa aí. Mas a semente ela foi plantada, você ajudou a plantar essa semente no coração dessa pessoa, dessa criança. E o tempo dela germinar, aí só está, depende dela também permitir que isso aconteça, claro, mas Deus ele tem o controle de tudo, tá? O importante é que você saiba que hoje você intencionalmente pode fazer a sua parte na vida desta criança. Então, a sabedoria para educar vem da palavra de Deus e da busca por orientação dele. Então, se você tem dúvida de como criar, de como educar o seu filho, que é o que toda mãe tem, que é o que todo pai tem. Eu tenho 2 filhos, eu tenho uma menina de 21, eu tenho um menino de 9, e acredite, e ainda hoje eu tenho dúvidas de como educar, entre aspas, o de 21. Claro que assim, que já é um outro tipo de relacionamento, e o de 9 também, um menino e uma menina, então pra mim é novidade nos dois. Um é menino, outro é menina, um tá numa fase diferente, outro em outra fase. Cada um tem uma personalidade, um jeito diferente. Então, eu me preocupo também com isso, sabe? De como é que eu tenho que lidar com essa criança ou com essa jovem, para que sempre ela lembre dos caminhos do Senhor, para que ela sempre lembre de que, independente do que aconteça aqui com ela, com ele, aqui na terra, mas tem um Deus que guia a vida deles, que protege, que está ali. E é um Deus que não decepciona e que guia a vida deles em todos os momentos. Então, o amor deve ser a base da criação, tá? O amor. Só um minutinho aqui, gente. Pra eu não me perder aqui, que eu coloco uma pesquinha pra gente não perder a linha de raciocínio. Eu não sou nenhuma YouTube, só tô aqui compartilhando com vocês um pouquinho da palavra de Deus, tá? O que é o que ele me pediu para fazer e é o que eu tô fazendo hoje. Então, vamos lá. O amor, ele deve ser a base da criação, né? Então, o amor é firme, né? Com coragem, e com instrução e com correção. Então, o amor, ele não vem para fazer toda a vontade dos nossos filhos. Minha mãe, ou meu pai, ou minha tia, ou meu avô, eu quero isso, eu quero aquilo. O amor, ele não está apenas em abraçar e fazer o que a criança quer, o que ela deseja, mas sim o que é necessário para ele. Então, muitas vezes, por amor, nós teremos que ser firmes com essa criança, teremos que corrigir e também instruir e proteger. Então, gente, os filhos, né, ele é um grande desafio na nossa vida. Criar os filhos hoje é um grande desafio, né? Nós temos muitas influências externas. Então, por mais que você acredite que está fazendo o correto dentro de sua casa, mas existem muitas influências externas. E essas influências externas, muitas vezes, a criança não precisa estar lá fora necessariamente, na escolinha ou brincando lá fora com os coleguinhas, mas ela vem até dentro de casa, através da TV, através dos meios de comunicação. Influencia também muito na educação dos nossos filhos. Então nós precisamos prestar bastante atenção no que eles assistem, com o que eles conversam, quais são, o que é que eles estão tendo acesso ali nas redes, né? Nas redes sociais, como um todo. Isso aí também vai influenciar bastante, né? Mas Deus, ele nos chamou para sermos educadores segundo o coração dele. E então eu acredito muito nisso, que se Deus ele te deu um filho, que é herança de Deus, é porque ele sabe que você é capaz de cumprir esse papel, sim, na vida dessa pessoinha linda que tá aí e que faz parte da sua vida. É um desafio, sim, eu sei que é um desafio, mas é o melhor desafio que pode existir na vida de uma mãe, na vida de um pai, porque é um serzinho ali que está, né, formando, que está sendo formado, e que você vê como vai desenvolvendo ali ao longo do tempo, e você tem um privilégio de fazer parte disso. Tem muitas pessoas aí que gostariam de ter esse privilégio de ser pai, de ser mãe, de ser tio, de ser avó, e ainda não tem, né? E você tem hoje, então, reclamar
não deve fazer parte da nossa rotina, mas agradecer e pedir sabedoria a Deus para poder cumprir realmente o nosso papel enquanto pais, enquanto mães, enquanto pessoas responsáveis por essas criaturinhas lindas, tá bom? Então, criar filhos com sabedoria significa ensiná-los a ter caráter, respeitar a Deus e também respeitar ao próximo. Significa estabelecer limites com amor, com sabedoria, né? Saber corrigir e também saber acolher. Então, a criança precisa de todos esses detalhes. Então, é por isso que nós precisamos ser intencional. Apenas colocar o pão, né, na mesa não é o suficiente para nós enquanto responsáveis, mas precisamos saber de que elas precisam ter essas orientações. E nós precisamos então, se não nos sentirmos de algum jeito capacitados, por alguma deficiência, até mesmo na nossa educação que tivemos lá, por falta de conhecimento, não por falta de amor das pessoas que nos educaram, mas então buscar esse conhecimento, buscar instruções, porque hoje a informação está aí para quem quiser, tá? As redes sociais, tá tudo aí, muito, muito, muito fácil de acesso aqui mesmo, né? No aplicativo, né? No YouTube você procura aí como educar filhos, como fazer isso, como fazer aquilo, e você vai encontrar muitas informações a respeito desse assunto. Eu estava até conversando com um amigo meu, ele foi criado pelos avós, pela avó, na verdade, não foi pelos avós, pela avó. E ele não teve contato nem com a mãe, nem com o pai, apenas contatos superficiais. Consequentemente, ele guarda um pouco dessa mágoa. Então, assim, ele sempre teve vontade de ser pai. E hoje, lá para a idade lá dos 40 anos, está conseguindo realizar esse sonho. Então, ele tem se dedicado muito. Ele fala assim, me sinto muito inseguro porque eu não tive esse contato pessoal, assim, mais íntimo com meu pai nem com minha mãe. Fui criado pela minha avó. Então, eu sinto essa deficiência, mas para que eu não venha falhar, né, na educação da minha filha, agora que está para nascer, o que é que eu tenho feito? Eu tenho buscado ler livros, né, buscado conhecimentos, muitos, nas minhas redes sociais, só dar esse assunto, como trocar fralda, como fazer isso. E eu já imagino até minha filha lá na faculdade, eu já estou me preparando até para isso. Claro que, gente, porque assim, com a insegurança, né, um pouco até maior do que as pessoas que já teve esse contato ali com pai e com mãe, quando nós somos pais de primeira viagem, temos realmente uma preocupação excessiva. Mas eu percebi que no caso dele, tinha essa preocupação até um pouco mais, né, tem esse excesso de cuidado, porque ele não quer falhar, porque não teve a experiência de pai e mãe por perto, então ele acredita que não sabe ser pai, porque não teve um pai presente, não teve uma mãe presente, mas ele não quer passar isso para o seu filho. Então, o que é que ele tem feito? Buscado conhecimento. E é diferente conosco, não. Se você sente aí que tem alguma dificuldade na educação do seu filho, então busca, né? Busca conhecimento, porque tem muitas pessoas aí capacitadas, pessoas que têm experiências para contar da sua vivência. Eu sei que cada pessoa é uma pessoa, mas melhor aprender com os erros dos outros do que com o nosso próprio, né? Então, buscar aí pessoas capacitadas, buscar orientações de pessoas que estudaram também para isso e que têm experiências próprias para contar, já vai ajudar e muito, muito, muito mesmo, tá? Eu, quando fui mãe de primeira viagem ali, eu também tinha muitas inseguranças e eu acho que, na verdade, essas inseguranças elas não terminam nunca. Enquanto nós formos pais e mães dessas pessoas, sempre vai existir ali aquela insegurança. Será que eu estou fazendo certo? Será que isso é o melhor? Será que não? Mas com Deus nós podemos todas as coisas. Então, a pergunta é, será que estamos sendo exemplos para os nossos filhos? Porque as crianças elas aprendem muito mais pelo exemplo do que pelo falar. Tem aquele ditado, né? Você fala, eu não sei como é o ditado não, mas é alguma coisa que diz assim, que você, a criança ela vai se espelhar muito mais no que você é do que no que você fala. Você pode falar muitas coisas, mas educar, orientar, você pode orientar, olha, faz assim. Mas se você estiver fazendo de outra forma,
ela vai fazer daquela forma que você está fazendo, não da forma que você está mandando, está pedindo, está orientando que ela faça. Então, nosso exemplo vai sempre falar muito mais alto, vai ser muito mais notório para as crianças, tá? Então, será que as palavras e ações refletem o amor e sabedoria de Deus? Como você tem falado com as crianças, né? Você tem falado com amor, com sabedoria, ou tem gritado? Como é que tá sendo o seu relacionamento com essa criança? Tem criança que é um pouquinho mais tranquila, tem outras que é um pouquinho mais agitada, e nós temos que saber lidar com cada uma delas de forma diferente para poder educá-las, né? Com sabedoria que vem de Deus. Então, peça sempre sabedoria a Deus, que Ele, acima de tudo, Ele pode te orientar. Hoje Ele nos chama para sermos mães e cuidadoras segundo a sua vontade, tá? Então, os nossos filhos, né? Ele é um grande desafio, sim. Eu sei que sim. Mas nós temos práticas para fazer hoje que vai nos ajudar nesse relacionamento com essas pessoas. E os nossos desafios são 3, como sempre. O nosso primeiro é: separe um tempo do dia para conversar com seu filho ou com a sua criança sobre Deus. E esse é um momento muito, muito bom. Se a sua criança for pequenininha, você pega ali um livro, uma historinha. É muito boa essa fase. Eu tava até vendo uns vídeos essa semana com meu filho, de quando ele tinha aquelas bíblias pequenininhas assim, ilustradas. E aí ele mesmo, eu contei tanta historinha repetida para ele que chegou uma hora que ele mesmo tava contando as historinhas. E são experiências muito boas. E ali a gente gravou alguns, né, de quando ele é bem pequenininho. E aí ele tava revendo, ele vindo tudo isso. Então, que tá vendo só, já impacta muito na vida dessa criança. Então, tira esse momento, um momento lúdico para conversar. Se ela gosta de historinha, conta historinha. Se ela gosta de música, canta música. Faz coisinhas assim e você vai impactar muito, muito na vida dessa criança. O nosso segundo desafio é: demonstre amor com palavras e gestos de carinho. Então, é muito bom. Se a sua criança ela gosta de abraço, gosta de beijo, gosta de cheiro, gosta de um carinho, tira esse tempo para poder ter esse contato mais físico mesmo, né? Esses gestos de amor e de carinho faz muita diferença na vida desses seres. E o nosso terceiro e último desafio é: ore pelo futuro do seu filho, pedindo a Deus que os guie em todos os seus caminhos. Eu gosto de fazer esse tipo de oração diariamente. Também, às vezes, quando eles estão dormindo, né? Assim, colocar a mãozinha, orar. É um momento, assim, muito satisfatório poder orar pelo futuro dos nossos filhos e pelo presente, pelo dia deles. É um momento que nós precisamos fazer diariamente e que faz diferença, e eles sentem também esse carinho, tá bom? Então, educar uma criança é plantar sentimentos, né, bons ali no futuro, né, para o futuro. Se plantarmos amor e respeito, fé, colheremos filhos mais preparados para enfrentar a vida, com Deus ao lado deles. Então, não desanime, não desanime jamais. Deus, ele capacita para você fazer essa missão. Lembre-se que se ele te deu, ele está te capacitando para você dar continuidade a essa missão. E se essa mensagem ela tocou seu coração, coloca aí nos comentários: Senhor, me dá sabedoria para criar o meu filho, para criar minha filha, o meu neto, ou seja lá qual é a criança que você está responsável hoje. Se você, mas eu não sou a pessoa direta ali responsável por essa criança. Eu sou só a tia, eu sou sua avó, eu sou só a pessoa que toma conta. Mas lembra que você faz parte da rotina dessa criança. Então, o seu exemplo, a forma com que você fala, com que você está fazendo parte dessa criança, também vai impactar a vida delas, tá? Lá no futuro. Então, se existe amor no seu coração por ela, faça a sua parte. Independente de quem seja o pai ou de quem seja a mãe, lembre, você também faz parte da vida dessa pessoa. Então, hoje é esse o nosso tema da nossa jornada. Muito obrigada. Que Deus fortaleça a nossa linda missão de educar com amor e sabedoria os nossos filhos, as nossas crianças. E se você faz parte aí, ó, do Ministério Infantil, também, mulher de Deus ou homem de Deus, não sei quem é você,
Que Deus te capacite cada vez mais, porque é lindo trabalhar com eles, né? Cada mundinho assim, diferente, gente. Ai, é um tema bom demais, né? Da gente ficar aqui conversando, dá vontade de conversar por horas sobre esse assunto. Porque é muito bom mesmo. Que Deus capacite, até amanhã. Amanhã é o nosso 24º dia da jornada. Já chegamos ao fim. E muito bom esse tema de hoje, tá? Que Deus abençoe, guarde, proteja e dê muita sabedoria. E até amanhã, se Deus quiser. Um grande abraço. Minhas luzes, gente. Não é Natal, mas vamos brilhar. Tchau.